Toda empresa tem um plano brilhante. Sério, toda empresa. Mas por que será que tantos desses planos acabam, sabe, esquecidos numa gaveta? Hoje a gente vai desvendar a ferramenta que gigantes como o Google usam para garantir que a estratégia saia do papel e se transforme em ação e, claro, em resultados de verdade. Isso soa familiar? Aquelas horas e horas de planejamento, os slides incríveis, uma visão que inspira todo mundo. E aí, 6 meses depois, parece que nada mudou. Pois é, esse buraco entre a visão e a execução é onde as grandes ideias, infelizmente, acabam morrendo. Mas olha, não precisa ser assim. O problema, na maioria das vezes, não é a estratégia em si, é a ponte que falta para conectar esse planejamento com o trabalho do dia a dia. E essa ponte, ela existe. É uma metodologia que é, ao mesmo tempo, simples e incrivelmente poderosa. Ela foi forjada na Intel, lá no auge da empresa, e depois foi usada para escalar o Google de uma pequena startup para o gigante que a gente conhece hoje. A gente está falando dos OKRs, Objetivos e Resultados-Chave. E calma, não é só mais uma sigla do mundo corporativo. Pensa nisso como um sistema operacional para execução. Um sistema que força clareza, foco e alinhamento. Vamos entender direitinho como isso funciona. E essa ideia não surgiu do nada, não. Ela veio evoluindo. Tudo começou com o trabalho do lendário Peter Drucker lá nos anos 50, depois foi refinada por Andy Grove na Intel para dominar o mercado de microprocessadores, e em 1999 foi a grande aposta de John Doerr para escalar uma startupzinha chamada Google. Se funcionou para eles, com certeza tem algo aqui que vale a pena a gente investigar. Então, qual é a mágica por trás dos OKRs? A verdade é que é surpreendentemente simples. A genialidade toda está na forma como duas partes fundamentais trabalham juntas, o objetivo e os resultados-chave. Primeiro, vamos falar do objetivo. Ele responde aquela pergunta básica: para onde a gente está indo? Importante, não é um número, é uma direção. É para ser uma frase curta, inspiradora, até um pouco ousada, que todo mundo na empresa consiga lembrar e repetir. É a nossa estrela-guia, sabe? O norte. Mas como a gente sabe que está chegando lá? É aí que entram os resultados-chave. Eles respondem à pergunta: como a gente vai saber que chegou? E aqui não tem espaço para ambiguidade, para eu acho que. São de 3 a 5 métricas bem claras, mensuráveis, que provam, sem nenhuma dúvida, que o objetivo foi alcançado. E aqui está a beleza do sistema. O objetivo te dá inspiração, a visão do futuro. Os resultados-chave te dão a prova, os dados concretos. Um sem o outro é inútil. Porque, pensa bem, inspiração sem medição é só um sonho, e medição sem inspiração é só burocracia. Agora, juntos, eles criam um motor de execução poderosíssimo. Bom, nesse ponto, sempre surge aquela pergunta. Ah, tá, mas isso não é só um nome novo e chique para KPIs? É uma ótima pergunta, e a resposta é um sonoro não. A diferença é crucial, e uma analogia simples com o carro deixa tudo muito, muito claro. Pensa assim, KPIs são o painel do seu carro. Eles medem a saúde contínua do negócio, receita, satisfação do cliente, tempo de atividade do site. Eles são essenciais para saber se o motor está funcionando direitinho. Já os OKRs, eles são o seu destino no GPS. Eles são temporâneos e agressivos. Você não quer monitorar o lançamento de um produto, você quer lançar o produto. Resumindo, KPIs mantêm o motor saudável, OKRs te levam para lugares novos. Agora que a gente já entendeu as peças, vamos ver a filosofia por trás delas. O John Doerr chama esses princípios de superpoderes, e são eles que realmente diferenciam os OKRs de qualquer outro sistema de metas que existe por aí. Primeiro, o foco em ciclos curtos, geralmente trimestrais. Isso força a empresa a se concentrar no que é mais importante agora. Segundo, a transparência, onde os OKRs de todo mundo, do estagiário ao CEO, são públicos. Isso cria um alinhamento incrível. Terceiro, a contribuição que vem de baixo para cima, o bottom-up, onde as próprias equipes ajudam a definir as metas, o que gera autonomia. E, por fim, as metas ambiciosas, os famosos moonshots, que incentivam a gente a pensar grande e a inovar de verdade. E essa história de vir de baixo para cima não é só um discurso bonito, não. Numa cultura de OKR que já está madura, a expectativa é que mais ou menos 60% das metas venham das próprias equipes. Por quê? Simples. Porque as pessoas que estão ali na linha de frente no dia a dia, muitas vezes têm as melhores ideias de como atingir os objetivos estratégicos. Isso cria um senso de autonomia e de responsabilidade que o modelo tradicional, de cima para baixo, simplesmente não consegue criar. E sobre as metas ambiciosas, aqui a mentalidade muda completamente. Se um time está sempre atingindo 100% dos OKRs, isso não é um bom sinal.
significa que eles não estão sendo ambiciosos o suficiente. No Google, por exemplo, atingir 70% de um moonshot, uma daquelas metas audaciosas, é motivo de comemoração. O objetivo não é garantir o sucesso, mas sim se esforçar para alcançar algo que parece quase impossível. É aí que a verdadeira inovação acontece. Ok, a teoria é ótima, mas como é que tudo isso se conecta na prática, no dia a dia? Vamos ver um exemplo bem rápido de como os OKRs fluem por uma organização e criam um alinhamento poderoso de cima a baixo. Vamos imaginar que o OKR principal da empresa para o trimestre seja este: expandir agressivamente nossa presença no mercado digital. É inspirador, é memorável e define uma direção super clara para todo mundo. Ótimo, mas como eles vão medir o sucesso disso? Com 3 resultados-chave bem específicos. Primeiro, aumentar a receita online em 50%. Segundo, crescer a base de clientes em 30%. E terceiro, lançar 3 novos produtos digitais. Zero ambiguidade. São esses números que vão dizer se eles venceram ou não. Agora, a mágica acontece de verdade. A equipe de marketing olha para o OKR da empresa e se pergunta: como a gente pode contribuir para isso? E aí eles definem seu próprio objetivo alinhado: fortalecer a presença digital da nossa marca. Percebe como isso apoia diretamente a meta principal da empresa? E quais são os resultados-chave deles? Aumentar o tráfego do site em 60%, impulsionar o engajamento nas redes sociais em 40% e gerar 10 mil novos leads. Cada um desses KRs, se for atingido, contribui diretamente para os KRs da empresa lá de cima. É como uma engrenagem perfeitamente sincronizada. Isso é alinhamento em ação. Depois de tudo isso, qual é o resultado final? Se a gente tivesse que resumir o poder dos OKRs em uma única palavra, essa palavra com certeza seria foco. Quando são bem implementados, os OKRs criam um ciclo virtuoso. O alinhamento estratégico garante que todo mundo esteja remando na mesma direção. A transparência gera confiança. O foco implacável em resultados elimina o ruído, a distração. E tudo isso leva a equipes muito mais engaiadas, porque elas finalmente entendem como seu trabalho diário contribui para a grande visão da empresa. Essa citação final resume perfeitamente a essência dos OKRs. Não se trata de fazer mais coisas, mas sim de fazer as coisas certas. Num mundo com infinitas possibilidades, o verdadeiro poder estratégico não é decidir o que fazer, mas sim decidir o que não fazer. A pergunta que fica é: para quais das centenas de boas ideias a sua organização está dizendo não, para poder finalmente dizer sim àquela única que realmente importa?